Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o pós-jogo aí da vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, 4-0 no Allianz Parque, um golaço do Rony, teve gol do Piquerez e o Arthur marcou 2 gols aí na vitória do Verdão, e o Verdão classificado em primeiro lugar no grupo. Líder do grupo, primeiro lugar, classificado o Palmeiras. Antes de soltar o vídeo aí trazendo o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da goleada do Palmeiras. Palmeiras atropelou o Bolívar no Allianz Parque, grande festa da torcida alviverde. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Começando mais uns 60 segundos do Benja. O Palmeiras atropelou o Bolívar no Allianz Parque, 4-0. E o Palmeiras vai agora até a final da Libertadores com a vantagem de decidir os seus jogos todos em casa, o que faz uma baita de uma diferença, né? Isso se não tiver show no Allianz Parque. E olha, jogo fácil, tranquilo. O Everton assistiu o jogo inteiro, o Everton não fez absolutamente nada. Primeiro tempo do Palmeiras 2-0, tranquilo, cara de jogo treino. E vou dizer uma coisa para vocês, mais uma vez o Rony marcando gol em Libertadores, né? O maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores. Como joga fácil, como faz gol, é incrível. Richard Rios, como joga bola, esse cara aí também, muito bom jogador. E a fase está tão boa que o Arthur, até com câimbra, fez gol. Então, torcida, calma, torcida, o time é bom. Trazer o time novamente. Então você não vê o Palmeiras desgarrar, nós não vimos. Pode acontecer? Pode. No futebol é possível. Mas você vê o Palmeiras assim, que fase, hein, Dani? Você vem num linha de passe e fala, não tá boa. Aí você vem no linha 2 dias depois, não tá legal. No linha da semana seguinte, a fase, isso não aconteceu. Acontece com todo mundo. Acontece com o Flamengo, acontece com o Galo, acontece com os outros que com o Palmeiras não acontece. Então, ele tem esse time controlado. O Palmeiras finalizou 28 vezes. Começo um pouquinho difícil para se ajustar a marcação do adversário. Vai crescendo no primeiro tempo. Mas é do jogo. 28 finalizações, acertou 11. Foram 9 grandes chances contra nenhuma. 7 defesas do goleiro Lamp. 7. Então, assim, foi um absurdo. E fez 4 faltas. 4 faltas. Isso aí é o Palmeiras no jogo de hoje. Tá tudo na mão, né? Do português. E a torcida ainda protestou. Porque, claro, pô, gente, estamos aqui há tanto tempo sem protestar, as coisas estão dando certo, precisamos dar uma protestada, todo mundo protestando. Em relação a preço de ingresso, nem entro na discussão, porque o torcedor é legítimo. Sim. Agora, protestar porque a presidente do Palmeiras comprou um avião com o dinheiro dela, é uma das mulheres mais ricas do Brasil, e não contratou o jogador, aí é demais, né? E o torcedor do Palmeiras precisa entender o seguinte: a administração do Palmeiras, a condução do Palmeiras não é a condução do Flamengo. Jogador, 40 milhões. 30. Pá, não é assim que o Palmeiras faz futebol. Por isso que o Palmeiras tem um treinador há 3 anos, período em que um grande rival, o Flamengo, trocou uma série de treinadores. Por quê? Justamente para ter um grupo muito bem ajustado, para não sair contratando jogador todo dia. Precisa. Claro que precisa. Será bem-vindo? Sim. Mas arranjaram um jeito de protestar, Dani. Porque motivo mesmo não tem, não. Já a gente fala desses protestos, mas não sem antes trazer todos os elementos dessa partida e, claro, ouvir o destaque de Vitor Birner. Boa noite para você. Tudo bem, Dani? Boa noite para você, ao Pedro, Jean, professor Calçado e aos fãs do esporte. Eu concordo com tudo que os colegas falaram sobre o jogo, não tenho nenhuma discordância. E o que me chama a atenção é que, mesmo assim, sendo o Palmeiras muito superior, a gente achava que ia se recuperar, fiz o pré-jogo, inclusive, com o Alex Seng, já falava sobre isso antes do jogo, ainda está razoavelmente longe de ser a melhor versão do Palmeiras com o Abel, né? Porque, individualmente, alguns jogadores ainda não estão na sua melhor fase. Não é a melhor fase do Veiga, sim, não é a melhor fase do Dudu. O Rony está em grande fase há muito tempo, né? Eu já falo disso há um tempo considerável. Eu sei que o Rony
não chega nem perto de ser tecnicamente o melhor jogador do Palmeiras, mas eu acho que ele é o mais produtivo e talvez o mais importante da equipe, pelo menos do meio campo para frente, porque ele é o jogador, quando o Palmeiras decide jogar mais atrás, ele é o cara que tem mais condições de puxar o contra-ataque, pela força, pela velocidade. O Touro, se ele chega nele, ele não cai. Ele pode jogar de centroavante, ele pode jogar aberto. Se você quer pressionar a saída de bola, ele é o jogador que melhor pressiona a saída de bola dos jogadores de frente do Palmeiras. Então ele tem uma importância, quando eu falo de produtividade, não de capacidade técnica, para mim é assim, de se aplaudir em pé. E ele é o jogador que menos oscila no Palmeiras, porque os outros, exatamente por dependerem muito da parte técnica, eles precisam estar no momento melhor. O físico e técnica no futebol, a parte física e a parte técnica estão juntas, né? Mas o Rony, estando bem fisicamente, ele tem uma condição privilegiada, ele rende demais pela movimentação, pela compreensão de jogo, e é o cara, para mim, entre os vários personagens gigantes que o Palmeiras tem nessa fase de Libertadores. O Matheus Carreira me manda aqui, por exemplo, nas últimas 5 edições da Libertadores, o Palmeiras é o time que mais vezes venceu por 3 gols de diferença ou mais, 20 vezes. Dessas 14 foram com o Abel, só 6 o Abel não estava. O segundo é o Flamengo, tem 12. Quer dizer, o Palmeiras nas últimas 5 edições de Libertadores tem 8 jogos a mais que o Flamengo, que tem o melhor elenco, ganhando por 3 gols de diferença ou mais. É lógico que isso não é o dado mais relevante. O mais relevante é quantas vezes cada equipe ganha a Libertadores, e nisso eles se equivalem, né? Ambos ganharam 2 vezes nessas últimas 5. Então, isso é o mais importante. Mas, como o professor Calçade disse, quando o time é bem trabalhado como o Palmeiras, você espera que ele se recupere. Quando a Premier League, o que era mais fácil depois que teve uma oscilação? O City se recuperar ou o Arsenal? O City, porque o City é o time mais bem trabalhado coletivamente, é o time que está com o treinador há mais tempo. O Arsenal teve uma queda de rendimento e não conseguiu se recuperar. O Palmeiras tende a se recuperar. Tende, inclusive, a chegar melhor nas próximas fases. Só se acontecer uma coisa atípica, perder a concentração, uma briga no elenco, deixar de pagar salário, coisa que o Palmeiras não costuma fazer, nada disso, porque a gente está muito bem administrado pelo seu treinador, com todo o amparo da equipe, do departamento de futebol e da diretoria. O Palmeiras tende a ser melhor do que ele está na Libertadores, ser melhor ainda no segundo semestre. E acho que essa classificação em primeiro lugar era o que o Palmeiras podia almejar. Só não ganhou todos os jogos, provavelmente porque trocou o time reserva o primeiro jogo, senão teria conseguido todas as vitórias. Surpreendente foi a campanha do Bolívar, ficar em segundo lugar. O Palmeiras não tem surpresa nenhuma, e agora quem quiser tirar o Palmeiras da Libertadores vai ter que ser dentro do Allianz Parque. Eu sei que o Atlético tirou ano passado, mas é muito mais difícil fora do que em outro lugar, lá no Allianz Parque, do que em outro lugar. Com toda certeza. Daqui a pouco a gente vai passar pelos potes da Libertadores, pote 1, pote 2, agora definidos com todos os seus componentes. Eu concordo com o Birner quando ele fala que Dudu e Veiga podem render mais. Mas, por outro lado... Não estão mal, tá? Não, de jeito no melhor nenhum. Deles. A gente já viu renderem mais. Mas, por outro lado, tem um Arthur crescente. Marca 2 vezes, chega a 9 gols pelo Palmeiras, não sentiu em nenhum momento essa adaptação e faz diferença num elenco que pode não ser tão vasto, mas é muito bem encaixado. Eu quero começar pelo Arthur, mas a gente vai ter que falar do Rios também, nesse encaixe, nessa engrenagem. E por isso que quando eu joguei ele no Calçado, eu estava falando de padrão de jogo, porque parece esse o grande diferencial. E eu acho até que o Palmeiras contrata pensando muito no jogador que vai se encaixar né? nesse time. O Arthur foi muito isso, né? Precisava ser um cara como o Arthur. Então, eu até discordo de quem diz que o Scarpa não foi reposto. A contratação do Scarpa não foi reposta. Não, o Arthur chegou para repor o Scarpa, ele entra ali naquela posição, claro que tem características diferentes. Mas ele foi escolhido. Ele foi escolhido para jogar exatamente ali, fazendo um trabalho que o Abel respeita muito também do ponto de vista defensivo, está entregando muito ofensivamente, fazendo gol atrás de gol, jogando muito bem. Então, é engraçado porque acho que assim, muitas vezes, e a gente olha para vários times no futebol brasileiro e consegue, você olha para o Corinthians e fala, Roger Guedes. Sim. Você olha para o Atlético, você fala, Hulk. O Flamengo a gente olhava e costumava dizer Arrascaeta. Agora talvez você tenha um pouco mais de dúvida. E ali também são tantos grandes jogadores que é normal que haja um certo rodízio. No Palmeiras eu não consigo ver muito isso que o Birner falou em relação ao Rony é o destaque.
Eu até entendo quando... O destaque é o coletivo, tá? Porque... Tô falando que ele não oscila. Então, mas eu não consigo afirmar, assim, e eu entendo, embora eu entenda o seu ponto, eu não consigo afirmar que se o Rony for retirado do time, ele vai fazer mais falta do que o Veiga se fosse retirado, ou que o Dudu, ou que o Arthur. O Palmeiras... É um tipo de falta diferente, já. Mas eu acho que para a ideia do jogo coletivo, para o tipo de jogo que o Abel quer fazer, ou para ele poder alterar o tipo de jogo, para mim é que mais faz falta. Talvez assim, eu acho que o importante do Rony é que o Rony muitas vezes, de fato, embora cada vez mais ele tenha jogado só como centroavante, ele tem essa coisa de um poder... comprometimento tático, né? De marcação, de quando ele está sem a bola, que é muito importante. E de poder cair para o lado, jogar aberto, se for o caso, se ele quiser eventualmente colocar um outro centroavante, o Rony pode fazer esse papel. O Dudu não vai jogar de centroavante, o Veiga não vai jogar de centroavante, o Arthur não vai fazer esse papel. Então, eu até entendo que talvez ele seja o mais versátil, porque nem era um cara para jogar como falso 9. Mas eu tenho muita dificuldade em afirmar quem faria mais falta. E o Palmeiras tem muito isso, né? Então, você olha, de repente, você tem uma sequência de jogos absurdas, uma sequência absurda do Veiga. Hoje, aliás, achei que o Veiga fez uma partidaça. Daí, de repente, o Veiga cai um pouquinho e o Arthur se destaca. Você citou o Arthur, e o Arthur já entra nesse quarteto no mesmo nível dos outros, no mesmo nível de rendimento. Então, acho que isso é muito impressionante. Agora, talvez o que se discuta hoje muito, e aí tem a ver com o protesto que a gente vai falar, você não tem um jogador, de fato, qualquer um dos quatro. Eu tenho dificuldade em afirmar. Machuca, você não tem uma peça faz falta. Eu tenho dificuldade em afirmar se um dos quatro, quem faz mais falta entre os quatro. Tenho muita dificuldade em afirmar isso. Mas uma coisa é certa, qualquer um dos quatro que saia, o peso dessa saída vai ser enorme. É muito grande. É diferente do que acontece no Flamengo. Que é difícil repor. Gustavo Gomes. Ah, sim, Claro. sim, sem dúvida. Você fala assim, E o Everton também. Os zagueiros entram e jogam, mas igual a Gustavo Gomes você não tem. Então, você não fala assim, vou sair buscando... Inclusive na jogada aérea ofensiva. Exato, nas duas pontas. Inclusive na jogada aérea ofensiva. Mas a gente não falava a mesma coisa do Danilo? A gente também não achava que se o Zé Rafael fosse ficar Mas fora aí de eu acho que vai mas- entrar no papo do Jean. Danilo- Se o Arthur não vai ser exatamente o substituto, a Xerox, o clone, o cara aí para a figura do Scarpa, você vai buscar no mercado alguém para aquele setor que possa te entregar minimamente algum rendimento semelhante. Você não vai ter um outro Gustavo Gomes. Mas eu não acho que vai ser um Gustavo Gomes sai, agora desmontou, vai ter que repensar. Mas em Eu alguns acho que vai momentos, ter alguma... ô Pedro, eu acho o seguinte, o treinador nem sempre quer um cara igual. O trabalho tem disso. Sim, saiu o Scarpa, eu quero um cara igualzinho o Scarpa. Ele pegou um jogador que foi escolhido pelo Palmeiras, foi analisado pelo Palmeiras, estudado, né? O Palmeiras, Arthur é bom, traz aí. Não é assim que funciona o futebol, funciona em muito clube. Né? Traz aí. Eu preciso, essas características, elas se encaixam ao Palmeiras. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da goleada do Palmeiras sobre o Bolívar, 4-0 no Allianz Parque. Palmeiras classificadíssimo, classificado em primeiro lugar no grupo e também classificação geral. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.